sistema de defesa ou sistema imunológico do nosso corpo é o conjunto de órgãos, tecidos e células responsáveis pelo combate de micro-organismos invasores, impedindo, assim, o desenvolvimento de doenças. Além disso, ele é responsável por promover o equilíbrio do nosso organismo a partir da resposta coordenada das células e moléculas produzidas em resposta ao patógeno. A melhor forma de fortalecer o sistema imune é fazê-lo responder bem frente ao micro-organismo invasores e por meio da alimentação e prática de hábitos saudáveis. Além disso, é importante que seja feita a vacina, principalmente quando criança, para estimular a produção de anticorpos e evitar que as crianças desenvolvam doenças que podem interferir no seu desenvolvimento, como por exemplo a poliomielite, também chamada de paralisia infantil, que pode ser prevenida por meio de vacina VAIP, distribuída gratuitamente pela SUS. A resposta imunológica é mediada por células responsáveis pelo combate de infecções. No caso, os leucócitos, que promovem a saúde do organismo da pessoa. Os leucócitos são divididos em dois grupos, os polimorfonucleares e os mononucleares, e que esses dois grupos possuem funções distintas e complementares, com a função de proteger os dois do organismo. E os três tipos de células que temos no nosso sistema imune são os linfócitos, os monócitos e os neutrófilos. Os linfócitos são as células que geralmente são as primeiras a serem alteradas durante uma infecção. E temos três tipos de linfócitos, que é o B, T e o natural killer, que é o NK, que possuem funções diferentes os três. E temos os monócitos, que são agentes temporários no sangue que possuem uma função muito importante para combater agentes agressores. Temos os neutrófilos, que agem em maior concentração e são os primeiros a identificar e atuar contra infecções. O sistema imune é responsável por proteger o organismo contra qualquer tipo de infecção. Dessa forma, quando um micro-organismo invade o organismo, o sistema imunológico é capaz de identificar esse patógeno e ativar mecanismo de defesa com o objetivo de combater a infecção. O sistema imunológico é composto por dois tipos de respostas principais. Temos a resposta imune inata, que é a primeira linha de defesa do corpo, e a resposta imune adaptativa, que ela é ativada quando a primeira linha de defesa não conseguiu dar conta do agressor que está invadindo o organismo. Ou seja, a resposta imune adaptativa só é ativada quando a primeira linha de defesa do corpo, que é a inata, não consegue dar conta do agente agressor, não sendo a primeira linha de defesa, e sim a segunda. Sendo assim, temos dois tipos de resposta do nosso corpo contra agentes desconhecidos, sendo eles imune, inata ou natural. A resposta imune natural ou inata é a primeira linha de defesa do nosso organismo, já estando presente no nosso corpo desde nosso nascimento. Assim que o micro-organismo invade o organismo, essa linha de defesa é estimulada, sendo caracterizada pela sua rapidez e pouca especificidade. Esse tipo de imunidade é constituído por barreiras físicas, que são a pele, pelos e muco, sendo responsável por impedir ou retardar a entrada de corpos estranhos no organismo. Barreiras fisiológicas, como por exemplo a acidez do estômago, temperatura do corpo e citocinas, que impedem o micro-organismo invasor se desenvolver no corpo, além de promover a sua eliminação. E barreiras celulares, que é constituído pelas células consideradas como a primeira linha de defesa, que são os neutrofilos, macrófagos e linfócitos, NK. E que, devido à eficiência do sistema imune inato, as infecções não ocorrem toda hora. No entanto, quando a imunidade natural não é suficiente para eliminar o patógeno, a imunidade adaptativa é estimulada. Então, a resposta imunológica corresponde a várias linhas de defesa, sendo quando a linha 1 não funciona para combater o organismo, mas que apesar de ter a linha de combate 1, a linha 2 também tem grande importância, já que é por meio delas que as células de memória são geradas. Além de dar origem às células de memória, a resposta imune adaptativa, apesar de demorar mais para ser estabelecida, é mais específica, já que consegue identificar características específicas de cada micro-organismo, e assim conduzir a resposta imune. Esse tipo de imunidade é ativada pelo contato com agentes infecciosos e possui dois tipos. A primeira é a imunidade humoral, que é uma resposta mediada pelos anticorpos produzidos pelos linfócitos do tipo B. A segunda é a imunidade celular, que é uma resposta imune mediada pelos linfócitos do tipo T, e promovem a destruição desse micro-organismo ou a morte das células já infectadas.
já que esse tipo de imunidade é desenvolvida quando o patógeno sobrevive à imunidade humoral e inata, ficando inacessível aos patógenos. Além da imunidade humoral e celular, a resposta imune adaptativa também pode ser classificada em ativa, quando adquirida por meio de vacinação, ou passiva, quando provém de outra pessoa, como, por exemplo, por meio de aleitamento, que anticorpos podem ser transmitidos da mãe para o bebê. Para que haja uma resposta do sistema imunológico, são necessários antígenos e anticorpos. Os antígenos são substâncias capazes de desencadear uma resposta imunológica, sendo específico para cada micro-organismo, e que se liga diretamente ao linfócito ou a um anticorpos para gerar a resposta imune, que normalmente resulta na destruição do micro-organismo e assim fim da infecção. Os anticorpos são proteínas em formato de Y, que servem para proteger o organismo contra infecções, sendo produzidos respostas contra o micro-organismo invasor. Os anticorpos, também chamados de imunoglobulinos, podem ser adquiridos por meio da amamentação. É o caso do IgA, que ainda durante a gestação são o IgG ou são produzidos como resposta antialérgica, que é o caso do IgE. Agora iremos citar algumas formas de proteger e se imunizar de forma natural ou artificial contra invasores corporais. Existe a imunização ativa, que é adquirida por meio da vacina ou devido ao contato com um agente de determinada doença, estimulando o sistema imune e levando-o a produzir anticorpos. E temos também a imunização passiva, que acontece quando a pessoa adquire anticorpos produzidos por outra pessoa ou animal. Esse tipo de imunização é normalmente obtido de forma natural, através da passagem de imunoglobulinas, principalmente do tipo IgG, anticorpo, pela placenta, ou seja, por meio da transferência direta da mãe para o bebê. De qualquer forma, o jeito mais simples de combater micro-organismos invasores ou se prevenir de doenças futuras é adotando um hábito de vida saudável, como a prática de exercícios regularmente e uma alimentação balanceada. E é isso, galera. Essa foi a explicação de como funciona o sistema de defesa do nosso corpo. Até a próxima. Tchau!